e alternativas de sustentabilidade após a lama de rejeitos. Para mediar esse debate, eu convido Sebastião Paulo de Souza, ele é historiador, especialista em políticas públicas, ciências sociais, integrante da assessoria de comunicação do Centro Rosa Fortini. Obrigado aí ao Paulo. Onde você está no meio, Paulo, para mediar fica mais fácil. Eu convido o Dr. Leonardo Rezende, ele é assessor jurídico do Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini, bacharel em Direito e mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, com pesquisa em licenciamento ambiental de hidrelétricas. Tem uma larga experiência aí nessa questão ambiental, principalmente esses grandes empreendimentos ligados à formação de águas para usinas hidrelétricas. Convido também o prefeito de Rio Doce, Silvério da Luz, membro do Comitê Interfederativo, também para participar conosco nesse debate com relação aos conflitos socioambientais e alternativas de sustentabilidade após a lama de rejeitos. E mais uma vez agradecer a equipe aí da Copa Bento, pelo belíssimo, espetacular almoço, o café da manhã e da tarde também. Cleiton Borges, a Heloísa, Dona Rosa, a Dora, a Andressa, Carmen Lúcia, Rita, Arthur e a Bela. Muito obrigado a vocês. Para que a gente possa cumprir a nossa programação da tarde, nós vamos abrir aqui para a estimação de 30 a 40 minutos e em seguida a participação dos atingidos também na Assembleia, que quiser fazer algum questionamento. Podemos. Então, o Paulo vai para essa meditação, Paulo, à vontade. E o doutor Leonardo Rezende e o prefeito Silvério. Tá muito bem. Deixa os meninos entrarem aqui para participar do debate e depois, na saída, vamos fazer um credenciamento, que é mais fácil para a gente começar aqui. Isso, vai passando, isso, fica mais fácil. Então vamos dar início ao trabalho aqui no hora da tarde, enquanto isso os meninos aí da Escola Estadual do Rio de Janeiro
vão se acomodando, pedindo a atenção de vocês, fazer silêncio aí, colocar o celular no silencioso também, por favor, para que a gente possa começar aqui o trabalho, que seja proveitoso, assim como foi na parte da manhã. Foi muito proveitoso, muito rica as falas aqui na parte da manhã. A gente espera que na parte da tarde também seja muito proveitoso. Primeiramente, quero dar uma boa tarde a todos vocês aqui presentes, agradecer a coordenação e direção do Centro Rosa Fortini por poder participar deste seminário tão importante, que é um olhar sobre o território depois da água. O título que por si só já diz tudo. Eu gostaria de começar falando sobre esse fato histórico e social que ocorreu em 5 de novembro de 2015. Fato que trouxe prejuízos ambientais, econômicos, sociais, culturais, mas principalmente perdas irreparáveis de vidas. E em nome dessas perdas, dessas vítimas, não só da barragem do Fundão, bem como recentemente também da barragem de Brumadinho, gostaríamos que neste luto, em memória e na história delas, nós fizéssemos um minuto de silêncio. Esse minuto de silêncio, ele representa o período de luto que passamos posterior a uma perda, seja ela pequena ou seja ela grande. E sempre quando passamos pelo período de luto, nós sempre imaginamos o que teremos pela frente. O que será de nossas vidas? Que cenários teremos para projetar? E após esse período, que é um período justo, as pessoas passam a se perguntar: e agora? De onde virá o meu socorro? Bom, para muitos, um homem surgiu e veio a priori, a princípio, como se fosse realmente uma salvação, que foi a Fundação Renova. Quando surgiu esse nome, todos de imediato imaginaram: veio a nossa salvação. Mas é exatamente o contrário. E eu vou provar para vocês em questão de minutos, rapidamente. A professora Tatiana falou aqui na parte da manhã sobre a colonização espanhola e portuguesa na América Latina. E eu vou fazer uma analogia da Fundação Renova exatamente em cima dos colonizadores europeus no continente africano, particularmente ingleses, franceses, belgas, alemães, holandeses. Quando estes europeus chegaram ao continente africano, chegaram para colonizar, para escravizar, para tirar toda a riqueza e dignidade daqueles povos. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram no continente africano foi exatamente dividir esses povos para enfraquecê-los, pois divididos ficariam muito mais fáceis de serem conquistados. E o que a gente percebe hoje, pelo discurso, pelas reportagens em grandes redes, grandes jornais, em mídias e redes sociais, é exatamente isso que a Fundação Renova vem fazendo. A sua chegada não vem como uma solução, mas como uma outra parte do princípio de problemas, porque ela não se preocupa em momento algum com os atingidos. Ela se preocupa simplesmente em enfraquecê-los de modo a dividi-los, para que, divididos, não tenham força suficiente para lutar contra esse gigante. Esse gigante que às vezes diz o seguinte: olha, nós não temos previsão de recursos para arcar com esses prejuízos que foram causados, segundo eles, pela natureza. Todos nós sabemos que não. Foram tragédias e acidentes, aliás, a
falar em acidente, isso é muito ingênuo, né? Eram tragédias anunciadas. E quando eles dizem que não temos previsão de recursos para arcar de imediato com essas perdas, eu paro e penso o seguinte: interessante, a Vale é hoje a detentora do maior monopólio de mineração e exportação de aço do mundo. Ela não só extrai, como exporta. E vocês sabem como que ela recupera estes diminutos prejuízos? Porque isso, dentre suas planilhas de cálculos, é muito bem feito a priori. Eles fazem isso de uma forma muito simples, de uma forma racional, que não tem que lidar tete a tete com o atingido. Eles simplesmente lidam com uma tragédia como essas, dizendo o seguinte: bom, nós temos que arcar com danos, porque o Ministério Público está ali para garantir os direitos de cada cidadão e a justiça para executá-los, e ela usa de uma forma muito simples. Talvez poucos aqui se atenham até hoje e procurar saber o porquê. A Vale simplesmente, quando ela tem prejuízos como esse, ela diminui sua produção e faz com que o preço daquilo que ela extrai e exporta aumente no mercado internacional. Então, diminuindo a produção e ela, sendo monopolizadora disso tudo, ela não vai ter prejuízo, porque ela vai poder praticar o preço que ela bem quer no mercado internacional. Nós vivemos um período em que, no Brasil, infelizmente, o trabalhador vem pagando com tudo. Quantos pais, mães, filhos, trabalhadores, trabalhadoras perderam seus bens, seu lar, seu trabalho, muitas vezes sua honra, e ainda sua vida. E nem assim, até hoje, se fazem representados. Porque já excluo a última eleição que tivemos para o nosso Legislativo Federal, no caso especificamente que representa o povo, que é a Câmara dos Deputados, até 2014, quando então era permitida a doação privada de empresas para candidatos, a maioria dos que saíram de Minas para representar os mineiros recebeu doações das mineradoras. A pergunta que eu faço, e deixo aqui no início para vocês é: que compromisso esses, abre aspas, representantes do povo, fecha aspas, teriam com a população, sendo que na verdade eles foram financiados pelas grandes mineradoras? Este é o nosso grande problema das políticas públicas no Brasil. Elegemos mal, colocamos pessoas que não têm compromisso nenhum com aquilo que nós, cidadãos, nós, eleitores, pensamos a cada dia como nossas necessidades e nossos direitos. E a gente percebe que a cada legislação nosso Congresso piora cada vez mais. Piora cada vez mais. Nós temos parlamentares na Câmara dos Deputados, não vou dizer nem o Senado, porque o Senado não representa o povo, representa as unidades federativas. Nós temos deputados que fazem parte de 5 bancadas: bancada da saúde, bancada da bala, bancada ruralista, bancada dos transportes. Quando muito não, bancada da bala, da bica e do boi, bancada da mineração. Mas eu nunca ouvi falar que nós temos uma bancada de representantes do povo. Tecnicamente, eu nunca vi nem ouvi, salvo raras exceções, raras vozes que ainda insistem em se manter falantes no nosso Congresso Nacional. Eu não consigo identificar vozes que defendam os interesses da população brasileira, e no caso mais específico da população de Minas Gerais. Nós tivemos recentemente uma reforma trabalhista que passou a toca de caixa, que não foi sequer discutida. Ela veio como uma reforma Frankenstein. O que era o Frankenstein? Frankenstein é um homem criado, aliás, um monstro criado por um cientista com várias partes de corpos de pessoas diferentes. E daí surgiu um monstro, daí veio essa lei. E por isso mesmo, essa reforma trabalhista tem sido chamada de Frankenstein. O primeiro discurso antes de se aprovar a reforma, antes
se quer da lei para a Comissão de Constituição e Justiça é: o desemprego no Brasil é alto. Nós precisamos urgentemente passar essa reforma e flexibilizar a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que vinha desde 1937, se não me engano. O que eles conseguiram? Colocaram para ser presidente da Câmara justamente um homem que está hoje condenado e preso. Agora foi transferido recentemente para o Rio de Janeiro, chamado Eduardo Cunha. Ele levou a toque de caixa a Câmara dos Deputados, passando por cima de tudo, passando por cima de todos, essa reforma trabalhista que tolhiu todos os direitos, ou quase todos os direitos trabalhistas. Nesse mesmo ensejo, agora, recentemente, nós vimos chegar ao Congresso Nacional uma reforma da Previdência, dizendo que o Estado quebra se a reforma da Previdência não passar. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse o seguinte: não é só da reforma da Previdência que nós precisamos de mais reformas. Até quando eles vão conseguir tirar direitos de nós trabalhadores? Até quando nós vamos ter que pagar o pato por tudo isso? Eu sei até quando. Até quando aprendemos a votar corretamente. Quando isso acontecer, nós teremos resolvido metade dos nossos problemas. Os nossos grandes problemas hoje se encontram exatamente na política. E enquanto não tivermos as soluções dentro de nós mesmos, para nossas vontades, e fazer com que essas vontades se reflitam numa eleição, nós não conseguiremos mudar esse país. Mas eles vão conseguir mudar pela força. Para pior. Para pior. Em relação a esse nosso seminário de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: me sinto privilegiado de poder participar, de conhecer de perto muitos atingidos que estão aqui, porque até então você tem uma noção do que é atingido. Ao olhar nos olhos das pessoas, você tem a noção, e se você tiver compaixão, porque aqueles que ainda têm a noção têm compaixão de você se colocar como se fossem essas pessoas. E hoje eu pude ter essa experiência, grata experiência. Eu não gostaria que essa experiência acontecesse desses modos que ela aconteceu, com essa tragédia. Mas hoje eu digo que positivamente eu tive o privilégio de conhecer várias pessoas. E dentro de vocês eu pude perceber trabalhadores, trabalhadoras. Eu pude ver meu pai, desculpe pela emoção, minha mãe, já não os tenho mais aqui, fisicamente, mas os tenho sempre presentes todos os dias da minha vida. E olha, para mim é um privilégio poder participar desse seminário, estar aqui como mediador ao lado do Dr. Leonardo Rezende, que recentemente tive o prazer de entrevistá-lo, e falamos exatamente sobre a questão da atividade mineradora, não só aqui nessa região, como na região da Zona da Mata e em todo o Todinho. O Dr. Leonardo foi muito sucinto, muito objetivo e, acima de tudo, muito inteligente em todas as colocações que ele fez. Tenho o privilégio também de estar aqui ao lado do prefeito de Rio Doce, Silvério. Para mim, uma satisfação e uma honra estar aqui. Até quando o nosso Estado vai ser omisso em relação à mineração? Nós não teremos leis específicas antes mesmo da instalação de uma barragem que já preveja o ressarcimento das populações? Até que ponto esse Estado vai continuar a olhar a sua população pelas costas? Isso depende de nós. Quero começar essa segunda parte do nosso seminário, passando a palavra para o Dr. Leonardo Rezende, ele que mais uma vez também está aqui para trazer a sua palavra e todo o seu conhecimento nessa área do direito. Boa tarde, Dr. Leonardo. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Agora, quando a gente sabe o que quer, nem tudo serve. Então, eu começo essa fala de hoje me atendo a essa frase. Ou seja, quando a gente não sabe o que quer, diante de um problema desse, qualquer coisa serve. R$1, R$100, R$10, R$1 milhão, 20 milhões. Agora, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, não é R$1, R$2, R$10, R$1 milhão que vai servir. É exatamente aquilo que a gente está querendo
ou pensando. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, é necessário que a gente faça essa reflexão, e a minha fala vem nesse sentido aqui para todos vocês atingidos, agentes públicos, comissão técnica do Rosa Fortini, no sentido de a gente pensar o tema aqui da nossa fala, tá? Estratégias de mediação em conflitos socioambientais e alternativas de sustentabilidade após a lama e agora depois a fala do professor Tatiana e após o rejeito, né? Vamos mudar o termo. Mas antes de falar, eu estou vendo aqui muitos jovens aí das escolas e me veio à mente uma história do Rubem Alves, já falecido, onde ele tenta explicar para quem é neófito, para quem é muito novo da política, o que é a política. Então ele conta a história que lá na floresta, os bichos, eles resolveram decidir quem que seria, sabe, eleger um comandante entre eles. E aí, nós precisamos de uma liderança, um comandante, para nos levar um caminho correto e tudo. E aí, começou essa divisão, porque nós temos bichos herbívoros e os carnívoros, né? E aí falou, não, tem que ser o carnívoro e não tem que ser o herbívoro. E aí, começou uma divisão entre eles. E aí, aquela brigaiada, ou seja, algo que seria, viria para a solução, começou a brigaiada dos bichos. E aí, um lá teve a ideia, então vamos seguir, vamos fazer uma eleição, e na eleição quem foi eleito vai ser o líder e vai nos conduzir. Ótimo. Aí fica o partido dos carnívoros de um lado e os partidos dos herbívoros do outro. E aí cada um bolou sua estratégia, né? Como é que nós vamos conseguir mais votos, aquela coisa, como é que vai ser o nosso discurso, tudo bem. E aí, rolaram um dos partidos. Os herbívoros, lógico, ligaram alguma coisa, guardaram o partido dos bananas. E os carnívoros, nós temos que ter um nome legal para todo mundo gostar e aprovar. Não, linguiça, todo mundo gosta de linguiça, então o partido da linguiça. Aí começaram a montar os discursos. Só que os carnívoros, né, perceberam que o partido dos bananas tem muito mais bicho herbívoro do que carnívoro. Estava mais votado. Ou seja, na votação, certamente, se eles fossem para a votação, eles iam perder o partido dos bananas e iam ganhar. Aí só bom, nós temos que mudar a estratégia, nós temos que pensar uma saída para isso. E aí o Camaleão falou assim, eu vou dar uma saída aqui, porque quando eu preciso me livrar dos inimigos, eu não me misturo no meio deles. Me transformo na mesma cor que eles e tal, e eles não me veem, eu sobrevivo. Então vamos mudar aqui nosso nome. Se a gente colocar linguiça, os herbívoros não vão votar, nós vamos votar a partir do abacaxi. Porque aí a gente se iguala, mistura no meio deles. Ótimo, então vamos usar essa estratégia. E começaram a fazer as assembleias e faziam um churrasco de abacaxi. E lá na Assembleia dos Herbívoros, não tinha churrasco, era só lá as frutas, as verduras e tudo. E aí, as Assembleias dos Herbívoros começaram a sentir que cheiro de churrasco, de abacaxi, tem bom, hein? Aí foram se aproximando, vem cá, come abacaxi com o outro e tal. E vocês comiam abacaxi, era gostoso, e começaram a se misturar. Resultado: partidos abacaxis ganharam a eleição. Ganharam a eleição com o seguinte discurso: que a vida na floresta seria elegida pela lei de não comer carne, de ser vegetariano. Nós vamos ser vegetarianos aqui, a lei é essa. E aí quem ganhou, inclusive, a eleição foi muito interessante, uma hiena. A hiena ri, né? Aquele candidato que ri e tal, por gosta e tal, e a hiena ganhou. E no discurso de posse dela, foi muito interessante, porque ela falou assim, nós vamos cumprir o que nós falamos na campanha, de sermos vegetarianos, e a partir de hoje é o seguinte, se a galinha come milho, e a onça come a galinha, a onça está comendo milho. Se o veado come mato, e a onça come o veado, a onça está comendo mato. Então não estamos transgredindo a nossa promessa, né? E assim ficaram as leis. Ou seja, nós temos que ter muita estratégia e muito cuidado com as leis e as normas que nos impõem, tá? Porque tem muita hiena por aí, nos partidos abacaxis,
e que precisam de muito foco, de serviço, né? Então, essa fala aqui minha vai muito nesse sentido, da gente entender esse contexto. E por quê? Eu já participei de várias discussões e negociações de empreendimentos hidrelétricos e atingidos por mineração. E digo para vocês o seguinte: não houve uma delas, tá? Não houve uma delas onde foi muito difícil resolver as questões. E não houve nenhuma delas onde nós tivemos muitas alegrias e muitas tristezas. E digo para vocês que aqui não vai ser diferente. Tá? Daqui a algum tempo, nós estaremos sorrindo, mas estaremos chorando também. Porque certamente vocês não queriam esse desastre, mas ele aconteceu e nós temos que arrumar uma saída para isso. Uma saída onde nós tenhamos um pouco mais de riso e um pouco menos de choro. Tá? E digo para vocês que não é e nunca será uma tarefa para amadores e uma tarefa fácil. Porque se fosse fácil, nós já estaríamos em casa fazendo outra coisa que não um seminário. E vocês sabem de quantas reuniões vocês já participaram, quantas reuniões já tiveram, quantas vão ter. Ou seja, pensando no tema aqui, o que eu pensei de passar para vocês? Um pouco da minha visão diante desse cenário e para onde nós devemos caminhar. É um pouco o que eu pretendo falar com vocês aqui. E digo assim, com muita felicidade na composição da mesa, não tem essa voz de locutor bonita, né? Nosso apresentador aqui, nosso radialista tem, mas pretendo falar o caminho que, na minha visão, nós temos que seguir. E digo isso com muita felicidade, porque vejo que nós temos aqui do outro lado do Silvério, o prefeito, e a meu ver vem fazendo uma boa gestão, alguém que pode ser um grande aliado para que a gente possa construir algo novo e de bom aqui no território. Ao longo da bacia é impossível, mas aqui eu acho que nós podemos construir algo novo. E, sendo bem sincero, acredito que nós vamos construir. Então, voltando ao tema, lembrando, estratégias de mediação em conflitos socioambientais e alternativas após o regime. Olha, estratégia nos remete a duas questões muito sérias. Ou seja, nós estamos em uma guerra, um embate muito grande. Onde o nosso adversário, se assim podemos falar, né, tem alguns tanques, né, tem um orçamento da guerra, e nós temos que agir de forma racional nessa guerra e sem voluntarismo. Quando eu digo estratégia, nós temos que ser igual o Camarão, tá? Porque se o partido da linguiça fosse seguir pela linguiça, perderia a eleição. Ficaria alguém lá, o nome linguiça, mas ia perder. Tá? Aqui não é diferente. Nós temos que ser como o Camarão e sermos estratégicos para trazer o outro lado para a nossa solução, a solução que a gente tem. E isso se chama, gente, estratégia. Isso não é voluntarismo. Nós não podemos entrar no embate desse achando que a nossa simples vontade, a nossa simples disposição vai resolver. Não vai. Não vai. Nós precisamos ter estratégia. E aí, quem participa da comissão precisa saber disso. Quem não participa da comissão precisa apoiar o pessoal da comissão na estratégia. Porque se montar uma estratégia errada, nós perdemos a batalha, perdemos a eleição. Se eles tivessem feito churrasco de linguiça lá, perdi a eleição. Nós precisamos fazer um churrasco de abacaxi. Tá? Só que não é fácil fazer churrasco de abacaxi. Não é fácil. E ainda mais em conjunto, pensando coletivamente. Tá? Mas, ou seja, estratégia
vamos fazer um churrasco de linguiça de abacaxi. Porque pode até ter reunião que nós vamos fazer churrasco de linguiça, mas a maioria você tem que pensar churrasco de abacaxi para trazer o aniversário. E aí, estratégias de mediação. Mediação nos remete a duas questões que não vem acontecendo. Tá? A mediação, para ela existir, precisa de ter alguém no meio do conflito de forma imparcial. E nós não temos isso ainda. Tá? O que se tem, se faz um PIN, né, que é um programa lá de indenização mediada, não é? E você não tem um mediador imparcial. Não há mediação. Tá? Então, ou seja, aqui no território, na resolução dos conflitos, não tem tipo a mediação. Tem muito menos a confiança que tem que existir quando você senta com o outro lado. Ou seja, se nós vamos sentar com a Renova para discutir algum assunto, tem que haver a confiança de que ela tem que confiar que a minha demanda é legítima, ela é correta, ela é justa, e eu tenho que confiar que a Renova está de boa fé para resolver o meu problema. E até hoje, a Renova não tem construído essa confiança no território. Ou estou mentindo? Ou seja, ela precisa atuar no território e gerar confiança. Gerar o seguinte: estou aqui para resolver, gente. Eu não estou aqui para inovar. Então, ou seja, como isso não vem acontecendo, nós estamos longe de alguma resolução imediata. E o terceiro ponto, alternativas de sustentabilidade. Tá? Aí nós temos mais dificuldades. Tá? Ó, estratégia de mediação em conflitos e alternativas de sustentabilidade. Alternativas de sustentabilidade nos remete a outras questões ainda mais complexas. Ainda mais complexas. Se a gente pegar a fala do Antônio Maria aqui no início, ele falou assim: nós precisamos repensar o modelo. Olha, implantar um modelo que está aí é difícil, ainda mais repensar o modelo. É muito mais difícil. A nossa tarefa é muito mais complexa. Nós precisamos sentar e propor alternativas. Após esse rejeito, alternativas sociais, alternativas ambientais e alternativas econômicas, diante de um problema extremamente complexo. Tá? E digo para vocês, nós estamos preparados para apresentar uma proposta hoje para a Renova? Acredito que não. Nós precisamos ainda ter muita reunião e discutir muitas questões para a gente apresentar. Ainda mais se for nessa lógica de repensar o modelo. Se for nessa lógica. Tá? Então pensar o seguinte: nós precisamos pensar que indenizações são possíveis de serem feitas. Nós não chegamos nesse nível de debate, precisamos avançar nas reuniões que a gente tem feito. Quais as indenizações que nós estamos almejando? Quais as indenizações que são possíveis? As realizadas? São questões extremamente complexas e áreas. E ainda mais, quais as alternativas de reativação econômica que nós estamos pensando em propor? Em um país que está vivenciando uma crise econômica. Não estamos em recessão, porque recessão em termos econômicos precisa de alguns trimestres com PIB negativo. Mas nós já tivemos um PIB negativo. Ou seja, não adianta hoje você pegar um dinheiro, montar uma atividade econômica e achar que vai se dar bem. Não é simples assim, porque nós estamos numa situação de crise econômica. Então, nós precisamos pensar como que nós vamos sobreviver enquanto categoria. E aí digo aí, ó, pescadores artesanais, areieiros, produtores rurais, pessoal do comércio, que perdeu renda, que perdeu o comércio, tá? Tudo isso, ou seja, nós precisamos sentar e pensar alternativas
guiadas. E se a Renova estivesse aqui numa cadeira que está ao lado aqui, se a diretora da Renova estivesse aqui e falasse assim: eu faço o que vocês quiserem, o que vocês querem? Eu duvido, se a gente falar assim: peraí, fica lá fora um pouquinho, volta aqui a alguns minutos, eu duvido que a gente conseguiria apresentar algo que representasse hoje a grande vontade da maioria, de forma bem sutil, tecnicamente, que vocês querem fazer, tá? Porque não adianta eu chegar aqui como técnico e propor uma saída, tá? Se a gente for pegar lá o plano da Renova, de retomada de atividades agropecuárias, eu até passei o pessoal do centro do Rosa Fortinho, tem um monte de ideias boas lá no plano da Renova, plano de retomada de atividades agropecuárias, para quem é produtor rural. É só pegar lá. A dificuldade está em pegar aquilo que está lá, sentar com vocês e passar por um ponto específico, ou seja, como que nós vamos transformar essa ideia geral em algo importante. E aí, gente, o que eu pensei? Eu pensei em falar um pouco da minha experiência, meio rapidamente, para ao final a gente tecer algumas conclusões para a gente discutir, no sentido de contribuir para a gente sair dessa situação hoje. Por quê? Nós já temos quase 4 anos de rejeito na bacia, quase 4 anos de problemas, né? E se o ser humano tem muitas vantagens, ele tem um problema, porque nós nos acostumamos a tudo. Aquele fotógrafo Sebastião Salgado, uma vez perguntaram para ele assim: qual foi a foto mais marcante que você tirou? Ele falou assim: foi uma foto de uma comunidade na África, onde o pai vinha carregando o filho morto e jogou um monte de gente morta, onde estava tendo um surto, jogou e voltou conversando com o amigo. Aí ele falou assim: ali eu pude presenciar que o ser humano se acostuma a tudo, inclusive a morte. A morte naquela localidade tinha se tornado algo banal, algo banal. E nós somos assim. Passados quase 4 anos, nós já estamos acostumando com esse cara. Tem como? Vocês sabem disso. O produtor rural que tem acesso à água já está acostumando a essa situação. Tá? E nós precisamos sair disso. E sair como? Nós precisamos pensar uma saída rápida, efetiva. Tá? E aí, gente? Vou contar um pouco do que eu já vivenciei. Então, nós já vivenciamos diversos debates técnicos, por exemplo, de construção de barragens. Vou citar aqui, por exemplo, queriam fazer uma barragem de pilar para cima de Ponte Nova e Guaraciaba. Não sei se alguém aqui lembra, tá? Nós participamos na época de várias agências públicas, na época ele foi presidente do Luciano, né? E através de uma mobilização social forte, de debate técnico pesado, não aconteceu o empreendimento, não teve empreendimento, tá? Depois, nós vivenciamos lá em Rio Castro, em Ibope. Já chegamos para assessorar uma comunidade já afetada por uma usina hidrelétrica, onde nós vivenciamos a ausência de indenizações justas e a ausência de qualquer programa de reativação econômica. O povo de lá foi retirado na força, tá? Na força, e quem quiser visitar é só lá. E nós acompanhamos naquela época, não tivemos condições em força para reverter a situação. Depois nós tivemos uma série de problemas de hidrelétrica, Cachoeira Grande, Cachoeira Providência, Cachoeira do Inferno, onde nós fomos em audiências públicas e fizemos debate técnico e barramos por 2 vezes o empreendimento. Não se construiu hidrelétrica. Nós tivemos em Fumaça e Mariana, pedi que o promotor tivesse aqui, em 2000, em 99 e 2000. Eu tenho processo até hoje de usina de fumaça que não terminou. Até hoje. Tá? E aí, onde nós tivemos a licença deferida lá. Por quê? Tínhamos o povo da audiência pública mobilizando, gritando, mas não tínhamos do lado a contraposição técnica aos estudos. E aí passou. A licença foi deferida. Fizemos um plano de negociação lá, na época, que não foi para frente. Nós tivemos ocupação de franqueiro de hidrelétrica, uma luta enorme. Tivemos reconhecimento atingidos depois, ficamos quase 2 anos fazendo uma mediação de Belo Horizonte, viajando toda semana,
capital, a gente não vai para frente. E também, não adianta você dar terra técnica ao capital se você não souber aplicar aquele capital. Você vai perder o capital, vai ficar na mesma situação. E aí a gente foi tomando o modo ao longo da vida, lidando com as comunidades, e vai se calejando. Furquinho, lá em Mariana também, não tivemos a contraprodução técnica, a licença foi deferida. Indenizações injustas, processos até hoje na justiça, isso desde 2003. Semana passada que transitou um caso de R$500, pulou para 763 mil. Mas 16 anos depois, qualquer valor para essa pessoa não está bom. Então, para mim, assim, enquanto advogado, eu fico feliz, sai de R$500 para 763 mil. Aí eu falo com esse cliente, ele fala assim, você está muito pouco. Porque nada vai suprir 16 anos de injustiça. E aqui nós já vamos para 4. E se demorar mais, nada que for feito aqui vai ficar bom. Porque as dores, as mágoas, as feridas já vão ser maiores do que as conquistas. Tá? E a gente vai se acostumando a essas feridas. Lá no sul de Minas, nós tivemos uma ideia de uma hidrelétrica chamada Ioca, que teve um forte bate técnico. Não teve projeto, anos de luta. Tá? Aqui em Ponte Nova, usina de Brito, usina de Baú, o Antônio Carlos falou, forte bate técnico. Não teve. Quem é de Chocotós sabe que teve usina de Baú, foi uma audiência pública. Não teve usina. Mobilização com embate técnico. Candonga, caso que nós vencemos 14 anos de ação na justiça. Hoje nós somos anular uma licença concedida na segunda instância do tribunal, por 3 votos a 0. Você sabe muito bem como foi feito Candonga, sem indenizações justas. E depois a gente faz um tempo de acordo, muito sofrido, muito discutido, mas rapidamente. Em menos de um pouco mais de um ano, a gente faz um acordo e depois, com o acordo feito, onde parte da comunidade não soube utilizar, a meu ver, aquele recurso. Tanta luta para nada. Aquilo que eu falo, se a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. É preciso que a gente tenha essa consciência. Tá? Lá em Muriaé, o acidente da mineração, 2006 e 2007, foram 2 acidentes, tá? Onde não se teve nenhuma atuação forte, técnica, nem do Ministério Público, nem da gente, tá? Na época pensamos só nas indenizações, fizemos reuniões, entrando com as ações, fizemos mutirões na Muriaé, tá? O Rio Muriaé hoje é um rio morto, né? Aquela lama foi adensada lá no leito do rio. Nesse meio tempo lá, passados 2, 3 anos, o povo já estava cansado daquilo, aceitaram acordos pequenos, R$3.000. Eu lembro de eu ir nas audiências e falar assim, você tem certeza que você quer esse valor? Aí o sujeito, eu quero comentar, mas não dá R$3.000 de conta. E indenizações que ficaram na justiça, que demoraram 10 anos, e que chegaram a patamar de 30, 40, 50, 60. E aí essa pessoa lá, que na audiência aceitou 3 mil, vem falar que não, mas eu fui forçado. Eu falei, não, você fez um acordo de obediência, mas ele foi forçado por outros fatores, sabe? Pela impaciência, pelo desgaste, você não está aguentando mais ouvir aquilo ali, tá? E vejo que aqui no território, a gente está quase chegando nesse limite, porque não são 4 dias, tá? Então lá nós fizemos a experiência de acordos baixos rápidos e acordos grandes, mas em longo prazo, que acaba que não atende ao longo de 10 anos. Tá? Não vimos, eu não tenho conhecimento, Paulo de lá, Dona Maria de lá, Graziela de lá, eu não vi nenhum medida compensatória indicador ao longo do Rio Muriaé. E um acidente, muito menor do que esse, mas foi um acidente de derramamento de lama também, sem vítima. Né? Recentemente, na Muriaé, eu fui fazer uma barragem para conter encheios. Tá? E aí, fizemos um embate técnico, tivemos 2 audiências públicas, houve o deferimento da licença, nós entramos com ação, ganhamos liminar, caiu liminar, mas até hoje não saiu. Por quê? Tudo mal feito. Tá? Então temos esse embate lá.
Recentemente, até o Paulo referiu na entrevista que nós fizemos, uma ação contra a mineração da CDA lá, tá? Que é em Rosário da Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre e Rosário da Limeira, onde o Estado autorizou fazer a mineração dentro de unidade de conservação do município, onde tem uma lei de proteção municipal. E aí é engraçado, isso aí é um problema da República, o Silvério prefeito vai poder falar disso, porque a República ela é feita de união de estados e municípios. Só que a República, a União, ela acha que manda mais do que o Estado e o Estado acha que manda mais do que o município. Não é assim, senhor? Eles acham, porque cada um tem a sua competência. E se tem uma lei, seja ela municipal, estadual ou federal, ela tem que ser observada por qualquer ente. O Silvério não pode fazer um projeto de Rio Doce respeitando uma lei federal e estadual. Como a União não pode querer fazer algo aqui nem o Estado, respeitando uma lei municipal. Tá? Tem essa briga lá. Tivemos a barragem de Braúna, onde pegamos uma comunidade já próxima da licença de operação, com centenas de demandas, onde nós interpusemos centenas de ações, diversas ações coletivas. Tá? E é um exemplo interessante que eu queria falar aqui, porque faz-se muito discurso, e a gente aceita esse discurso, tá? De que o outro lado, vamos dizer que a Fundação Renova, ela é má, ela é ruim, ela não quer resolver o problema. Eu digo para vocês que nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Na verdade, muitas vezes, não vou dizer porque a Renova, até então, nós não sentamos para resolver os problemas com ela. No dia que eu sentar, eu posso falar. Tá? Muitas vezes, gente, não é que essas pessoas são ruins, são más, o que há muitas vezes é incompetência. Esse caso de Braúna não remete a isso. Nós estávamos numa briga danada, processo, chegamos até com a polícia lá com o Tigito, para uma reunião. Briga mesmo. E uma ONG que nos ajudou nesse embate, ela falou assim: eu vou contratar um advogado para levar uma carta do diretor-geral da empresa no Canadá. A empresa do Field. Eu falei assim: não vai resolver, eu já fiz ação, já fiz aqui um monte de coisa, uma carta não vai resolver. Eu não sei, mas quando a gente está numa situação de aperto, qualquer ajuda é ajuda, né? Você está com fome, quando você pedir arroz, uma colher de arroz, está valendo. Eu acho não. Vamos contratar. Contratar um advogado, eu redigi a carta, o colega traduziu para o inglês, levou lá para o dono da empresa dele. Porque a gente fica falando que é mal, que é ruim, que quer acabar com a gente. Você sabe o que esse moço fez? Esse moço veio cá, por conta de uma carta, veio aqui e demitiu o presidente da empresa do Brasil. E deu a ordem, resolva esse problema. Inacreditável. Uma carta. Quando a corda arrebentou o presidente, os que estavam gravados, eu disse: opa, arrebentou o primeiro, arrebentou para mim. Vou resolver logo. E de fato, depois de muito debate, o Antônio Marinho participou desse processo, contribuiu muito. Tá? Depois de muito debate, resolvemos as indenizações, fizemos uma reativação econômica e digo para vocês, com muito sorriso, com muita tristeza também. Tá? Mas resolvemos. Nós precisamos resolver o problema. Não podemos ficar no problema. Mas construímos muita coisa boa lá, né, Tomás? Só para vocês terem ideia. Para definir indenização de pescador, como nós vamos fazer diante do Plutão Norte? Sentamos discutindo, conversando, debatendo, brigando com o outro, porque é assim mesmo. E definimos um valor só. E fomos e fizemos. 100% deles gostaram? Não. Mas uma grande parte gostou e nós fomos resolver. Implementamos uma reativação econômica lá. E hoje, gente, nós estamos diante, para terminar a fala aqui, esse desastre aqui do Fundão, para mim é uma complexidade enorme. Uma complexidade enorme. Por quê? Quando o Estado de Minas Gerais fez esse espetáculo, tá? Lá em 2016, muita gente que fez esse espetáculo são pessoas que não
vendo aí. Tá? E nós precisamos resolver, porque o sistema está aí. O sistema está aí. Tá? E aí, o que terminando a fala, não sei quanto tempo passou, mas já terminando, tá? Qual o recado que eu gostaria de deixar para vocês, para todo mundo? Né? Atingidos, a geração mais nova aí, a turma do Rosa Fortinho, a comissão. Na minha opinião, nós precisamos fazer esse embate sem voluntarismo, sem achar que o fato de eu ir lá e participar, por participar, eu vou resolver o problema. Não vai. É preciso saber fazer o churrasco de abacaxi. E para isso é estratégia política e estratégia técnica. Sem isso, nós não vamos avançar. Porque sem colocar o abacaxi para confundir o adversário, nós vamos perder. Tá? E aí, eu vejo que no território, se o velho vai falar logo após, nós temos uma grande chance, nós temos uma boa equipe técnica, nós temos uma boa comissão, tá? Nós temos um poder público comprometido aqui na resolução do problema, nós temos tudo para fazer uma boa estratégia, um bom churrasco de abacaxi. A gente só vai fazer churrasco de linguiça se a gente quiser. Tá? E aí nós temos um problema, porque como tornar um problema extremamente complexo, e complexo por quê, gente? Porque ele afeta uma série de relações sociais e econômicas, eu não preciso falar para vocês, porque vocês conhecem. Ao alterar toda a relação com o rio e a terra, que esse desastre provocou, a gente causou uma série de alterações que elas são extremamente complexas. Extremamente complexas. É o pescador que não pesca mais, é a pessoa que plantava no quintal e não planta mais, é o produtor que tinha baixada lá para produzir, não produz mais como produzia, e não tem mais terra, não tem mais água. Então, assim, nós temos uma situação muito complexa para resolver, muito mais do que como se fosse uma elétrica. Por quê? Vocês vão ficar no território com esse rejeito todo aí, não se sabe o que vai fazer com esse rejeito, fica, tira, para onde ele vai, qual que é o efeito dele, ou alguém sabe. Nem a Redoma apresentou isso, está pagando 50 mil reais por dia. Gente, 50 mil reais por dia é muito dinheiro. Ela já gastou quase 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu não sei quantas prêmios de Mega Sena é isso, mas eu tenho certeza que é quase 50 prêmios de Mega Sena. É muito dinheiro. Tá? Nós precisamos desatar esse nó. Esse é o recado que eu dou. Tá? E como que nós vamos desatar esse nó? Terminando a minha fala aqui. Tá? Só lamentando? Não. Tá? Não adianta. Tudo tem que ter estratégia. Vou dar um exemplo. A última reunião do município parece que foi a primeira oportunidade que deram voz aos atingidos, né, Antônio? Para relatar o problema. Foi a primeira reunião, nós estamos na 37ª, 37 reuniões. Parece que só agora deram a oportunidade para o atingido falar desse tipo de problema. Qual é a primeira reação para ele falar? Falar do problema, lamentável. E não foi isso? Um lamentou, o outro lamentou, o outro lamentou. A Redoma não manifestou. Um teatro de mau gosto daquilo, porque o atingido fala no sentido de esperar uma solução, e de repente, quem está aí para solucionar o problema, pode falar aí, quer falar mais? Fala aí. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Foi terrível aquilo ali, na minha avaliação. Então, ou seja, e por quê? Porque tem que ter estratégia, inclusive, para lamentar. A gente não pode ficar lamentando toda hora. Tem hora para falar. E tem o que falar e no lugar de falar. Porque se toda reunião a gente for falar e reclamar, não é estratégico. Tem hora para tudo. Tá? Isso é bíblico, né? Hora para tudo sob o sol. Acho que é Eclesiastes, né? Então, gente, é preciso ter paciência. Quando nós já estamos cheios de 4 anos, estou terminando, viu? É preciso ter confiança.
vários lados. Nenhum assim, me desculpa, eu não sei o que fazer, nem isso. Que nível de confiança está estabelecendo isso? Nenhum, então, nós estamos com um problema sério e precisamos desatar esse nó. E nós precisamos, eu acho que a fala do Silvério, espero que seja muito nesse sentido, do que a gente estava falando ali, tá? Propor caminhos. Nós não precisamos de esperar a Renova chegar aqui e falar assim: ô, Antônio Carlos, a fidelização vai ser assim, a reativação vai ser assim. Não precisamos disso não. Nós temos que propor para ela o que a gente quer. E isso não é fácil não. Não é fácil não. Então, na questão do rejeito, vamos pegar o rejeito. Ela até hoje não soube demonstrar como tirar o rejeito, correto? Gastou e não soube. E aí, a sugestão da gente procurar o professor lá, da UFOP. Propor uma solução não é fácil, mas nós precisamos propor, viu? E isso envolve muita reunião, muita objetividade, muita divergência entre a gente. Mas nós vamos ter que ter uma centralidade e uma definição, tá? Porque, como disse o Luiz Fontes, se aquele engenheiro lá falou lá for verdade, ou seja, que a gente vai conviver com essa lama para sempre, como é que nós vamos fazer com isso? Conviver com o rio, com essa lama para sempre? Muito complicado na minha visão, tá? Como é que nós vamos propor uma alternativa? Difícil. Nós precisamos sentar com quem tem poder de decisão. Precisamos. Não podemos ficar só a gente de um lado, Renova de outro, CIF de outro. Nós precisamos sentar. E para ver qual o nível de confiança que ela nos passa. E o pessoal da comissão e o Rosa Fortini tem uma dificuldade muito grande. Tá? Muito grande. É de conduzir todo mundo para a solução. De forma participativa, conversando. Nem todas as soluções vai ter concordância. Tem que saber conduzir, saber tratar de divergência, como nós vamos lidar com isso. Porque, repito, ao final, se tudo der certo, nós vamos ter aplausos e vaias. Mas o que nós esperamos é que nós tenhamos mais aplausos. Mas nenhuma negociação que eu participei até hoje foi só aplauso. Não tem como. Não tem como. Tá? Se Moisés, que conduziu aquele povo lá, dividiu o mar, um poder que a gente jamais vai ter. Logo em sequência, quando ele sobe lá para a montanha, o povo já estava fazendo manifestações pagãs, imagina a gente, imagina vocês da condução. Então, a condução, ela tem que ser firme, baseada na confiança, baseada na paciência, mas tem que haver condução. E aí, gente, terminando, eu acho que nós precisamos, temos que construir até o final do ano um pacto, seja com o CIF, seja com a Renova. Tá? Porque se a gente não construir um pacto para propor uma saída para esse nó, o caminho que nós temos é a judicialização. E a judicialização é um cenário tormentoso, pode ser demorado, tá? Mas nós precisamos ter o objetivo de chegar ao final do ano. Nós temos falado de fazer mudanças de categorias. Nós precisamos resolver as indenizações até o final do ano e implementar as reativações econômicas até o final do ano. A não ser que vocês queiram esperar mais. Eu acho que o tempo já se passou bastante. Nós precisamos definir essas negociações, tá? Precisamos propor, discutir e implementar uma reativação econômica, que não é fácil, não é algo fácil. Diversas categorias, 2 municípios, mais o distrito, tá? CONCIF no meio, Câmara Técnica, Ministério Público, um tanto de gente para adaptar, né? Algo bem difícil, mas nós precisamos, a meu ver, até o final do ano. Nós precisamos ter um, tá? E vou dar um exemplo de uma sugestão para a gente discutir aqui, são alternativas. Por que não propor a criação de unidades de conservação ao longo dos córregos e rios, né, que nós temos aqui? Nós já conversamos com o Silvério, são formas da gente buscar uma conciliação da preservação ambiental, tá? Por exemplo, lá o Córrego das Lajes de Rio Doce, que faz o abastecimento da cidade, né? Preservar aquele córrego, adotar medidas
Isso tudo através de criação de empregos, tá? E visando, por exemplo, o retorno, aí eu não sei quanto tempo, de atividades turísticas. Tá? Não sei se no Lago, no Rio, que vai depender de todo esse rejeito aí. Mas uma das alternativas que eu proponho é criar a unidade de conservação ao longo do rio, inclusive o Rio Doce, se ele, algum dia, possivelmente, virar um rio limpo. Não sei se vai virar, tá? Mas se ele virar, a gente pode pensar nessa alternativa. Porque vocês sabem muito bem que nós temos ali o caminho de São José, que muita gente vem para caminhar ali, visitar. Vocês sabem muito bem que vinha muita gente pescar no lago, isso gerava atividade econômica. Vocês sabem muito bem que tem muita gente lá em Santana pescar, gente lá de Viçosa, médico lá de Viçosa, vinha aqui. Se for possível a gente restabelecer essas atividades, nós temos que propor através de medidas de criação dessas unidades de conservação ao longo do rio, como o Rio Piranga é. Tá? É uma das propostas que eu coloco aqui no debate de vocês, e termino por aqui. Lembrando, quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando a gente sabe o que quer, nem tudo serve. Tá? Termino por aqui, um abraço. Obrigado, doutor Rolando Rezende, sempre com muita propriedade, trazendo aqui as suas pontuações, suas colocações sobre essa questão de mediação de conflitos. Para que o assunto não se perca no tempo, caso você já tenha alguma pergunta elaborada, você já pode fazer a priori e mais tarde a gente já repassa para o doutor Leonardo para que o tema não fique, digamos assim, no esquecimento. Tá? Porque o assunto ainda está fresco, essa questão de mediação de conflitos, que foi muito bem retratado aqui pelo doutor Leonardo Rezende. Se você tiver alguma pergunta, tá? As nossas secretárias do Centro Rosa Coutinho estão aqui, presentes no Centro Múltiplo Uso, para que você, caso é só levantar a mão para a gente dar as mãos para vocês, aí vocês podem elaborar suas perguntas. E o doutor Leonardo, só para a gente fazer uma palha aqui, todo esse tempo que você abordou, existe uma relação de dualidade, gente. Ou seja, dúvida. O que é uma coisa para o atingido e o que é uma coisa para a vale? Quando a gente fala em relação a vale, samarco, etc., eu estou generalizando, para eles existe uma coisa chamada custo. Para eles é só um cifrão e um número à frente acabou. Acabou. Agora, para vocês, não. Vocês têm uma história, têm uma cultura, têm uma vida laboral voltada para a criação da sua família, para a criação de você como ser humano, como cidadão. Enfim, essa é a diferença. Do que é custo e do que é valor. Valor para você. O que essa história vale para você? O que tudo aquilo que você produziu em vida vale para você até aquela tragédia de 2015? São esses os valores que têm que ser colocados na ponta do lápis. Não é só valor financeiro, não. Vocês têm uma história, um trabalho, uma dedicação, famílias e gerações inteiras que talvez tenham passado por aqui. Aí eu quero aproveitar a fala do Antônio Carlos hoje pela manhã. Ele falou com muita propriedade sobre a questão da educação. Durante a parte da manhã, nós tivemos também um grupo de estudantes presentes aqui, e na parte da tarde nós tivemos um grande número de alunos presentes aqui. Eu posso dizer que vocês são o futuro do Brasil, desde que terminam que vocês têm um futuro. Há pouco mais de 3 semanas atrás, eu vou. Para mim é um maluco, né? Porque uma pessoa que diz que vai reter ou contingenciar verbas para pesquisa e educação, uma pessoa dessa não pode ser uma pessoa normal. E ainda enseja, termina dizendo o seguinte: aquilo que foi contingenciado ou retido, nós vamos direcionar para a educação básica. É mentira! Porque 2 dias antes exatamente, eles diziam: nós vamos acabar com o FUNDEB, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Você contingencia verbas de pesquisa e diz que vai para a educação básica, mas ao mesmo tempo vai acabar com a educação básica. Peraí, estão colocando na linha de palhaços. Outra coisa que eu queria dizer é em relação a essa questão que você trouxe com muita propriedade dos partidos: banana, laranja e abacaxi, né? O abacaxi pelo menos é digestivo, né? O abacaxi tem essa vontade. Se a gente pegar hoje, gente, vamos pegar as siglas partidárias. Hoje nós perdemos toda essa entidade.
no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, um partido igual, vamos pegar no ângulo da questão, você tem objetivo para poder passar para o prefeito Silvério da Luz? Por exemplo, você tem um atual governo que diz o seguinte: nós não queremos que o Brasil se torne um país socialista. Não, peraí. O que devia ser o PSL, partido dele, se não nada mais do que o Partido Socialista Liberal? Não estou entendendo. Você tem um partido chamado Partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, que nunca foi social-democrata no Brasil. Ao mesmo tempo, nós tivemos até durante muitos anos no governo um partido chamado Partido dos Trabalhadores, com todos os seus erros e acertos, e vendo aquele discurso: olha, nós tiramos tantos milhões de brasileiros da linha de pobreza. E hoje a gente está vendo quantos milhões de brasileiros voltando para a linha de pobreza. Será que fomos enganados de novo? Até quando seremos enganados? Até quando participarmos, não queremos participar ativamente da atividade política. Ela é a coisa mais séria que temos em uma sociedade, chama-se atividade política. Não é ser radical, é ser participante, é ter noção real do valor do que significa o seu voto, é ter uma noção real de quem vai te representar. Eu não posso nunca acreditar que um milionário vai me representar no Congresso Nacional. Isso não vai acontecer nunca. Eu não posso nunca acreditar que parlamentares financiados por mineradoras, empreiteiras e outras grandes corporações vão me representar. Não vão. Como eu já expus aquele raio-x anterior, existem parlamentares que fazem parte de bancadas diferentes, mas não tem a bancada dos representantes do povo. Esse é o grande problema que nós carecemos atualmente. E só para fechar aqui, e o Leonardo falou essa questão de padronização. É outra questão que nós não podemos, enquanto os alunos, deixar. Que o mal seja banalizado. Nós não podemos irrelevar o mal. O mal, gente, é a ausência do bem. O mal é exatamente a ausência do bem. Quando não temos uma sociedade que as pessoas pensem pelo bem, e pensar pelo bem é fazer exatamente aquilo que Cristo disse no Sermão da Montanha, que é o princípio de toda a filosofia cristã, de todo o ensinamento que ele deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo de você mesmo. Não é porque eu sou católico, você é protestante, você é judeu, você é muçulmano. O ensinamento maior é amar o próximo como a si mesmo, é Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não terei mal para ele. Eu não terei bem. E a palavra política, gente, ela é simples. Se você pegar o que quer dizer a palavra política, o seu radical está lá: ação para o bem comum na polis. O que vinha a ser a polis? A antiga cidade grega. Era uma ação pelo bem comum. Todos agiam em prol de todos. Por quê? Se uma cidade daquela caísse na guerra, todos se tornariam escravos. Todos se tornariam escravos. É isso que nós temos que conscientizar as pessoas. De quanto mais unidas elas forem, mais forças elas terão para lutar. Não contra o inimigo comum, mas contra quem quer, de certa forma, ter um embate comum em relação aos seus direitos.